Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos para aprender com a palavra de Deus. Agora, quero já começar a dizer para você: você tem medo da morte? Pronto! A partir de hoje, ao estudarmos a palavra de Deus, você vai perder esse medo pelo poder de Deus. A palavra de Deus, ela nos liberta. Pare de ter medo da morte. Sabe, na verdade, eu e você, temos medo daquilo que é desconhecido. Então as pessoas têm muito medo da morte porque elas não conhecem o que é realmente a morte no conceito bíblico. Então nós vamos aprender hoje para que dessa forma possamos encontrar a libertação desse medo tão apavorante na vida das pessoas. Então nós vamos aprender sobre esse tema. Pare de ter medo da morte, não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque a morte, segundo o conceito bíblico, é um sono. Aí eu pergunto para você, você tem medo de dormir? Muito pelo contrário, uma noite, um sono reparador, restaurador, traz uma alegria, um contentamento. Dormir bem é algo maravilhoso, grandioso. Então, se a Bíblia diz que a morte é como um sono, então a morte deve ser e é, segundo o conceito bíblico, algo bom. E nós vamos aprender isso hoje. Nós vamos descobrir essas verdades. Por isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Fale o nosso coração por Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos entender isso. A partir esses versos, ele vai ser muito significativo para você. Acompanhe comigo aqui, ó. Vem aqui, nós vamos em Salmos logo, Salmos. Veja aqui comigo, Salmos 116, Salmos 116, para a gente poder já perceber esse texto, como a Bíblia descreve a morte. 116, verso 15, diz assim, olha que texto interessante. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, algo precioso aos olhos de Deus é algo bom. Então, nós precisamos já começar a entrar nesse aspecto. Aos olhos de Deus, a morte dos seus santos é algo bom. Agora, vamos então aqui, acompanhe comigo Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14 e o verso 13, Apocalipse 14 e o verso 13 vai dizer assim, olha que texto, pense comigo aqui, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurado ou felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, ainda é o Espírito Santo, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, no conceito bíblico, quem morre é feliz. Feliz é aqueles que morrem no Senhor. Agora, não é qualquer morte, é morrer no Senhor. Morrer no Senhor, isso é algo que deve trazer felicidade a mim e a você. Então, o segredo, lá diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pronto. Então, o segredo para mim e para você, para que a morte não seja algo assustador, ruim, é estarmos ligados a Jesus, é viver com Cristo. Aí a morte será algo precioso aos olhos de Deus e a morte trará felicidade àqueles que morrem no Senhor. Por quê? Porque descansam das fadigas e as suas obras os acompanham. Por que isso? Sabe, porque a morte dos seus santos é preciosa e porque é feliz. Porque a morte, segundo o conceito bíblico, e agora nós vamos ver o que Jesus fala aqui em João, na morte de Lázaro, veja que, olha, a morte é como um sono, para você poder compreender isso. Veja aqui comigo, capítulo 11, verso 14, vai trazer isso do 11 até o 14, capítulo 11, nós vamos ver, do verso 11 até o 14, diz assim: isso dizia Jesus e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro já estava morto há 4 dias,
Mas Jesus está dizendo que Lázaro estava morto, estava dormindo e ele iria despertar. Mas Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Mas Jesus fala que Lázaro estava dormindo. Aí os discípulos que não entendiam, não compreendiam ainda, os discípulos disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, ele estará salvo, vai ficar bom. Esse é o conceito. Aí os discípulos, olha o que Jesus diz no verso seguinte, no 13. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas os discípulos, eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Aí, o verso 14, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, a morte, no conceito bíblico, no conceito de Deus, é um sono. Por quê? Porque Jesus diz aqui no verso 25, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Jesus é a garantia para aqueles que morrem no Senhor, para os seus santos, traz alegria. Por quê? Porque eles estão dormindo, descansando das fadigas desse mundo, e Jesus, que é a ressurreição e a vida, vai trazer de novo a vida os seus santos, aqueles que servem a Ele. Esse é o conceito. Aí o próprio Jesus, que compreendia isso, nós vamos voltar agora aqui para Marcos, para a gente perceber, Jesus não se importava, Jesus sabia que a morte não era o fim. Olha como Jesus lidava com essa questão da morte que ele mesmo teria que enfrentar. Capítulo 8, verso 31, olha só, Jesus conversando com os discípulos aqui, ó. Então, capítulo 8 de Marcos, verso 31, então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus está conversando, explicando para os discípulos que essa seria. E aí Jesus ainda explica que a morte dele seria com muito sofrimento. Mas nem por isso Jesus tinha medo da morte. Não. Ele disse que ele iria sofrer, ia ser rejeitado, mas iria morrer, mas depois do 3º dia ele ia ressuscitar. Essa é a segurança. Aqueles que morrem em Cristo têm a certeza da ressurreição. Então aqui está o segredo. No capítulo 9, verso 31 também, Jesus vai falar sobre isso. De novo, é uma repetição. Jesus conversando com os discípulos sobre esse assunto. 9, a partir do verso 31, Jesus vai dizer: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Olha só, então Jesus conversava isso ensinando os discípulos de forma clara. Eu vou ser entregue, vou ser preso, vou ser humilhado, vou ser surrado, vou sofrer, vou para a cruz, vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. Aqui está o segredo. Quando nós conhecemos que Jesus é a ressurreição e a vida, se eu estou em Cristo, a morte não me assusta. Por quê? Porque eu tenho a garantia de que vai haver a ressurreição. Quando um ser humano morre, ele está dormindo o sono da morte. E aí Cristo vai ressuscitar aqueles que entregam a sua vida a Ele. Por isso, para a gente entender, agora vamos ver o que Paulo compreendia isso. Paulo aqui em Filipenses, capítulo 1, Paulo em Filipenses, capítulo 1, verso 21, olha o que Paulo diz. Olha como Paulo compreendia também esse texto. Olha como Paulo compreendia isso. Filipenses, capítulo 1 e o verso 21, Paulo diz assim, é um verso muito conhecido, mas só para você, para conferir. Paulo diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendia que estar com Cristo aqui, o viver devia ser Cristo e o morrer era lucro. É isso que eu e você precisamos entender. Aqueles que compreendem que quem crê em Cristo, que a morte é um sono e que estando em Cristo ele vai ressuscitar, não tem medo. Paulo então agora, olha, em Timóteo aqui, quando foi na morte de Paulo, 2 Timóteo, quando Paulo agora ia ser decapitado, morte difícil. 1 Timóteo, ok? 2 Timóteo, digo melhor, capítulo 4, versos 6 até o 8, olha o que Paulo diz. Ele compreendia, Paulo já ia ser morto por Nero, ia ser decapitado, mas ele disse aqui, ó: quanto a mim,
eu estou sendo já oferecido como libação ou como oferta. E o tempo da minha partida ou da minha morte é chegado. Aí ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Paulo estava agora pronto para morrer, mas ele não tinha medo. Ele estava dizendo que ele estava sendo oferecido a Deus como uma oferta. Ele completou a carreira, guardou a fé, e é isso, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Agora a morte já não assustava, porque ele disse que o Senhor, reto juiz, daria para ele a coroa da vida eterna, mas não só a ele, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então, queridos, se eu conheço a respeito da morte e sei que a morte é um sono e que Jesus vai ressuscitar aqueles que morrem nele, eu não tenho medo. Então sabe por que as pessoas têm muito medo da morte? Porque não conhecem essa verdade bíblica de que Jesus é a solução para a morte. Então entregue a sua vida a Jesus, viva com Cristo, porque aí quem morre em Cristo, diz o texto, é feliz. Por quê? Porque vai haver e há a garantia da ressurreição. E ele vai descansar das fadigas. Sabe, um bom sono, quando a gente tem uma noite de sono, é maravilhoso. Então a morte vai trazer essa tranquilidade, porque não tem mais consciência. Vai esperar Jesus voltar. Você quer então, a partir de agora, viver um relacionamento com Cristo para não ter mais medo da morte? Faça isso hoje, que o Espírito Santo implante essas verdades na sua vida, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque por meio da tua palavra a gente não tem medo da morte, porque nós temos a garantia que em Cristo nós seremos ressuscitados. Obrigado por tudo, por Jesus. Amém.